Existem dias, queridos, em que a alma geme silenciosamente. Dias em que o coração pesa e até o sorriso mais sincero parece cansado. Talvez hoje você esteja assim, esperando por algo que parece cada vez mais impossível. E dentro desse silêncio que ninguém vê, você se pergunta: ainda há esperança para mim? Será que Deus, Ele me escuta mesmo? Será que ainda é possível viver um milagre? A resposta para você, queridos, está em João, no capítulo 11 e o versículo 40, onde Jesus disse: não te disse eu, se crê, verá a glória de Deus? Se você sente, queridos, que não há uma esperança, então esta mensagem, ela foi enviada diretamente por Deus para você. Eu quero dizer uma coisa: Deus ainda faz milagres. E Ele está prestes a fazer algo inédito em sua vida. Mas essa palavra, queridos, é somente para aqueles que creem. Sabe, muitas das vezes a gente não percebe quando a esperança, ela começa a morrer. Não é de repente, queridos. Não. É devagar. É nas noites, queridos, que você chora escondido. É nas orações que começam a ficar mais curtas. No medo de sonhar de novo para não se decepcionar. É como se por dentro de você tivesse enterrado seus sonhos num túmulo invisível. Mas o céu inteiro, ele se move e diz: Deus nunca enterrou os seus sonhos. Quem enterrou foi o medo, a dor, a pressa. Mas Deus ainda chama a vida, mesmo onde os homens decretam o fim. E se você permitir, queridos, no dia de hoje, Deus vai arrancar essa pedra pesada que está bloqueando a sua fé. Olhe, queridos, com bastante atenção, o que aconteceu em Betânia. Imagine comigo. Lázaro, queridos, ele já estava morto há 4 dias. A esperança já tinha sido soterrada pela dor. Marta já não conseguia mais acreditar. Maria, ela chorava. E as pessoas ao redor só sabiam repetir: já é tarde demais. Mas o Deus, queridos, que não chega atrasado, apareceu. E com uma voz que ainda ecoa nos corações quebrados, Jesus disse: tirem a pedra. Tirem a pedra do medo. Tirem a pedra da incredulidade. Tirem a pedra daquilo que parece impossível. Porque o impossível é só o cenário onde Deus mais gosta de atuar. Aleluia. Deus, queridos, Ele não precisa de situações favoráveis para operar milagres. Ele precisa apenas de um coração que ainda crê. Então hoje, queridos, você consegue ouvir a voz dele? Sabe, hoje, enquanto você ouve esta mensagem, há um sussurro dentro do seu coração. E Deus te diz: filho, eu não esqueci das promessas que fiz a você. Eu não abandonei o que plantei em seu coração. Eu ainda estou trabalhando, mesmo que você não veja. E sabe, queridos, o que é mais lindo? Deus, Ele não desiste, queridos, nem quando você pensa em desistir. Aleluia! Ele conhece os seus suspiros. Ele vê o seu esforço, queridos,
para continuar firme. Ele conta as lágrimas como sementes. Sim, queridos, você ainda verá o que nunca imaginou viver em sua vida. Talvez hoje você esteja atravessando um vale tão sombrio que já nem acredita mais na luz, não é mesmo? Mas a verdade, queridos, é que mesmo no escuro, Deus ainda faz milagres. É no silêncio que Deus fala muito mais forte. E é no deserto que Ele prova que é forte a fonte. Eita Deus! Cada lágrima derramada, cada oração feita, cada noite de dor, nada disso foi desperdiçado por Deus. Deus estava, queridos, escrevendo o invisível, preparando o cenário para manifestar a sua glória de uma maneira que o mundo inteiro vai ver, queridos, e dizer: foi Deus quem fez este milagre. Aleluia! Então hoje, queridos, Deus, Ele te chama. Deus não te chama apenas para assistir milagres acontecendo na vida dos outros. Ele te chama para prosperar. Ele te chama para ser o protagonista daquilo que só Ele pode fazer. Mas existe uma condição. Você precisa crer. Crer, queridos, mesmo que seja com a fé fraca. Crer, mesmo tremendo. Crer, mesmo chorando. Porque a fé não é ausência do medo. Fé é avançar, apesar do medo. E Jesus, Ele te pergunta hoje, assim como perguntou para Marta: eu não te disse que se crer, você verá a glória de Deus? Você pode dizer hoje, queridos: Senhor, eu creio. Ajuda-me a vencer minha incredulidade. Escreva nos comentários, queridos, como um ato de fé: Senhor, eu creio. Ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Eu quero dizer uma coisa: não pare agora. Não entregue os pontos. E não aceite viver uma vida abaixo daquilo que Deus sonhou para você. Deus está soprando vida, queridos, sobre os seus ossos secos. Deus está ressuscitando promessas. Deus está, queridos, realinhando a sua história. E o que Ele começou, Ele é fiel para terminar. Nunca se esqueça, Deus ainda faz milagres. E hoje mesmo, você é o alvo da sua intervenção sobrenatural. Creia, tão somente, queridos, que Deus o abençoe com as mais ricas bênçãos dos céus. Aleluia. E disse-lhe Jesus: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Há muito tempo, queridos, em Jericó, vivia um homem cego chamado Bartimeu. Ele vivia à beira da estrada pedindo esmolas para sobreviver. E passava, queridos, os seus dias na escuridão. Um dia ele ouviu dizer que Jesus estava passando por ali. Então Bartimeu ouviu falar dos milagres de Jesus e acreditou que ele poderia curá-lo. Então ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A multidão, queridos, tentava calá-lo, mas ele não deixou se vencer pela multidão, até que finalmente Jesus ouviu o seu clamor e mandou chamá-lo. Bartimeu foi curado instantaneamente e seguiu Jesus pelo caminho. Ei,
Hoje, queridos, vamos falar sobre fé que move montanhas. Bartimeu, ele tinha fé. Ele acreditava que Jesus poderia curá-lo. E sua fé o levou a gritar mais alto, a lutar mais forte, a não desistir, nem mesmo quando os outros diziam para ele ficar quieto. E essa mesma fé o levou até Jesus, que o curou e salvou. Aleluia! Assim também, amados, nós somos chamados a ter fé. Fé, amados, em um Deus que ouve nossas orações, que nos ama profundamente e que nos deseja abençoar. Fé, queridos, em um Deus que faz milagres, que cura enfermos, que liberta cativos. Fé em um Deus, amados, que não desiste de nós, mesmo quando nós falhamos. E o melhor de tudo, queridos, é que o milagre já está acontecendo. Deus, queridos, Ele já ouviu suas orações, já colocou em movimento a sua providência, já começou a trabalhar em seu favor. Tudo, queridos, o que você precisa fazer é continuar acreditando e confiando, amados, nele. E não se esqueça da presença de Deus, amados, em sua vida. Ele está aqui agora, amados, conosco. A tua palavra nos diz, amados, que aonde está 2 ou 3 falando dele, amados, ele está lá. Então, queridos, eu tenho a certeza que Deus, ele está aqui, nos envolvendo com o seu amor e sua graça. Sinta sua presença, amados, agora. Feche os seus olhos e deixe que Ele fale com você, queridos. Deixe que Ele cure suas feridas, console o seu coração e renove suas esperanças. Ei, queridos, eu quero lhe fazer uma pergunta. Qual é a sua maior necessidade hoje? Qual é, queridos, o seu maior problema? O que você precisa, queridos, que Deus, Ele faça por você? Acredite, queridos, Ele está ouvindo, Ele já está agindo. Talvez, amados, não do jeito que você espera, mas Ele tem um plano perfeito para a sua vida. Então, queridos, vamos orar juntos agora, pedindo que a presença de Deus, ela encha cada um de nós, e que sua vontade, ela seja feita em nossas vidas. Abra o seu coração e diga para o Pai: meu Deus, eu te agradeço, Senhor, por tua presença em minha vida, por teu amor que nos alcança e nos envolve, Senhor. Pedimos, Pai, que Tu nos dê a fé de Bartimeu, para que não desistirmos de buscar Tua vontade em nossas vidas. Pedimos também, Senhor, que Tu nos ajudes em nossas necessidades, seja na saúde, Senhor, seja nas finanças, seja nos relacionamentos, qualquer que seja, Senhor. Sabemos que Tu és o Deus que pode fazer tudo, e nada é impossível para Ti. Confiamos em Ti, Senhor, que a Tua presença, ela nos encha e nos transforme, Senhor, por dentro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é que eu lhe peço, Senhor, e já lhe agradeço. Amém, meus queridos? Então fiquem com essa palavra. Ouça, queridos, o que Deus tem a te dizer. Em Salmos, no capítulo 27 e o versículo 14, diz assim: espere no Senhor e seja forte, coragem, e espere no Senhor.
Suponho, queridos, que todos nós, em algum momento ou outro da nossa vida, tenhamos ficado frustrados por termos ficado desanimados e tentados a desistir. Tentamos muito, mas não obtivemos imediatamente os resultados que esperávamos. Portanto, queridos, você tentou, não foi? Não funcionou, queridos. Você parou e agora quer desistir. As lutas da vida, elas roubaram a sua vida. E você não sabe, queridos, para onde se virar. E honestamente, você não sabe se a fé, ela vale o risco. Não é mesmo? É claro, queridos, você ficou desapontado com tantas vezes que tentou e não conseguiu. Ficou cansado. Se for você, queridos, ou se essa mensagem está falando com a sua vida, deixe nos comentários, queridos. Eu quero orar por você e dizer: sinto muito, queridos. Sinto muito mesmo. Realmente, nada é fácil nessa vida. Mas agora eu peço-lhe que não ceda ao desespero. A anaconda da desesperança, ela não vai espremer a sua vida. Não desista. Sabe por quê? Ei, há muito em jogo. Você, queridos, tem filhos. Você tem netos. Você tem um legado e amigos. Agora, queridos, é um direito seu querer desistir, jogar tudo para o alto. Você tem o livre arbítrio. Agora eu quero que você pare um pouco e pense comigo. Jesus, queridos, Ele suportou tudo por você. Ele foi rejeitado, humilhado, torturado e crucificado para que você pudesse ter uma vida plena e abundante. Ei, Ele entende, queridos, a sua dor. Ele entende as suas frustrações e o seu cansaço. Não permita, queridos, que a desesperança ela roube a sua vida. Lembre-se de todos os motivos pelos quais você deve continuar lutando. Seus entes queridos, seus legados e todas as possibilidades que o futuro reserva para você. A fé, queridos, ela pode parecer um risco para você, mas eu quero dizer que vale a pena você ter fé. Ela pode iluminar o caminho mais escuro e trazer cura para as feridas mais profundas. Confie em Deus, confie em si mesmo, queridos, e continue a se esforçar. Mesmo quando a jornada ela parecer difícil, não desista, pois há muito mais em jogo do que você pode imaginar. Mantenha firme, queridos, pois o amanhã pode ser o melhor do que hoje. Lembre-se de que você é amado e importante, e que as lutas que você enfrenta hoje, elas estão moldando a sua pessoa, lhe fazendo mais forte e corajosa que você, amados, não imagina. Não deixe que a desesperança ela vença. Persevere e acredite que há um propósito maior para a sua vida. Você é capaz de superar, sim, qualquer obstáculo e encontrar a felicidade que você tanto deseja. Portanto, amados, não desista. Continue lutando e confiando que dias melhores virão. Você é mais forte do que imagina e tem um potencial de alcançar, queridos, grandes coisas em sua vida.
Mantenha sempre a fé e siga em frente. Deus está contigo em todos os seus caminhos. Ore comigo. Abra o seu coração agora. Eleve agora os seus pensamentos para Deus e diga: querido Deus e Pai, neste momento de desânimo, Senhor, e frustração, peço que me dê forças. Sei que muitas das vezes me sinto tentado, Senhor, a desistir diante de tantas lutas na minha vida. Mas reconheço que a desesperança, ela não pode roubar a minha vida. Ajuda a lembrar de todos os motivos, Senhor, pelos quais devo continuar lutando pela minha família, pelo meu legado e pela possibilidade que o futuro reserva para mim. Sei que a fé, ela pode parecer um risco para mim, Senhor, mas acredito que vale a pena. Permita que a luz da fé ilumine o caminho mais escuro e traga cura para todas minhas feridas. Eu confio em Ti e jamais eu desistirei. Amém, queridos? Diga em alta voz: eu não vou desistir. Que Deus o abençoe a todos no dia de hoje. E fiquem, queridos, com essa palavra em seu coração. Esse foi mais uma mensagem de motivação e esperança. Aleluia. Em Lucas, no capítulo 7 e o versículo 50, a mensagem, queridos, que Deus te diz hoje, diz assim: e disse a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. O que nos separa, queridos, de Deus é o pecado. E infelizmente ele entrou no mundo e teremos, queridos, que conviver com isso até Jesus voltar. As consequências de nossos pecados não são nada boas. São sentimentos de tristeza, vazio e perdição, que nos fazem levar uma vida, queridos, sem esperança. A Bíblia, ela nos conta em Lucas, no capítulo 7 e o versículo 36, a história de uma mulher que sofreu muito com isso. Uma mulher que já não conseguia mais carregar o peso de seu pecado. O pecado, queridos, havia tomado conta de sua vida. E as pessoas a julgavam por isso. Porém agora, ela havia se arrependido e queria encontrar o perdão e a salvação. E ela sabia onde encontrar: aos pés de Jesus. Por isso foi ao encontro de Jesus, queridos, não se importando com o que as pessoas iam pensar. Quando ela chegou na presença dele, se colocou aos seus pés, e as lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto. Sem dizer, queridos, uma palavra, entregou seu coração machucado, confessou todos os seus pecados, pediu perdão e demonstrou todo o seu amor por Jesus. E Jesus, queridos, ele compreendeu perfeitamente. Jesus viu, queridos, todo o sofrimento dela, todo o sofrimento que ela estava passando, o julgamento que ela sofria. E com todo amor, falou algo que todos nós, queridos, gostaríamos de ouvir. Vai, minha filha, a tua fé te salvou. Que maravilha, queridos, ouvir isso do próprio Jesus Cristo. Sabe, naquele momento, as lágrimas de tristeza e arrependimento deram lugar às lágrimas de alegria e muita alegria. Ela havia alcançado, queridos, a salvação
pela fé. A fé, queridos, vem pelo ouvir a palavra de Deus. Essa mulher, com certeza, já tinha ouvido falar que Jesus era o Messias esperado e que com ele estava a salvação. Mas que simplesmente ouvir, ela acreditou e colocou sua fé em ação. Muitas pessoas também já tinham ouvido falar de Jesus, mas duvidavam. Estavam, queridos, com seus corações endurecidos. Hoje em dia, acontece o mesmo com nós. Somos pecadores e necessitados de salvação. Mas para alcançá-la, nós precisamos ter fé. Precisamos deixar que a palavra de Deus entre, queridos, em nosso coração e faça morada nele. Ter fé é crer em Jesus. É saber que Ele está no controle de tudo. É entregar a vida a Ele e deixar que Ele cuide de nós. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas, queridos, que não vemos. Sem fé, nada, absolutamente nada pode ser feito. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Precisamos da fé, assim como precisamos do ar para respirar. Pois é por ela, queridos, que somos salvos. Ela nos leva para perto de Deus, a querer a todo momento ficar em sua presença. E por ela, queridos, buscamos a santificação. Por outro lado, se não há comunhão com Deus, queridos, ela vai enfraquecer. E se não buscarmos a ajuda de Deus, ei, queridos, a fé poderá acabar. A fé é o que nos mantém vivos, queridos. É o ar que o cristão respira. Sem ela, morreremos. Aquela mulher, ela carregava uma grande dor consigo, mas também carregava a sua fé, que era muito maior do que a sua dor. A fé em Jesus fez amá-lo muito, pois confiava, queridos, que ele teria o melhor para a sua vida. Ei, faça como essa mulher, queridos. Vá até Jesus, converse com ele, tire esse peso de seus ombros e confie no amor que ele tem por você. Se você não conseguir falar nada, não se preocupe, queridos. Deus, Ele lhe conhece e entenderá suas lágrimas. Continue em silêncio e ouça a voz dele a lhe falar. Ei, meu filho, ei, minha filha, a tua fé te salvou. Então vá, fique em paz. Que Deus maravilhoso, queridos. Entenda o que Ele te diz no dia de hoje. Fique em paz. A tua fé te salvou, queridos. Que Deus tremendo. Aleluia. Fique, queridos, com esta mensagem em seu coração. Vá, fique em paz. Deus está contigo. Que Deus o abençoe a todos no dia de hoje. Aleluia. Hoje, meus queridos, a nossa mensagem, ela se encontra em 1 Pedro, no capítulo 5 e o versículo 7, onde a palavra do Senhor nos diz assim: falem todas suas preocupações a Deus e coloquem nele toda a sua ansiedade, pois é Ele que cuida de vocês. Abra o seu coração, queridos, e deixe Deus falar com você. E ouça o que Pedro diz neste versículo. Entregue todas as suas preocupações
e cuidados a Deus. Porque Ele se preocupa com você. Aqui, queridos, está o que temos que entregar a Deus. Pedro, ele nos dá uma receita muito simples de como superar a ansiedade. É apenas uma palavra que Pedro nos dá neste versículo. Jogue fora toda a sua ansiedade. Todas as coisas que estão puxando você. Todas as coisas que estão separando você, queridos, de Deus. Todas as pressões do dia a dia. Todas as tentações, as tensões. Todas as preocupações. E livre-se de todas elas. Confie em Deus, amados, e deixe que Ele cuide de você. Não carregue o peso das preocupações sozinho. Um antídoto, queridos, para a ansiedade é você ter que entregá-la a Deus. Você não pode sair por aí carregando tudo, queridos, tentando descobrir tudo, vivendo no amanhã, se perguntando como vai funcionar as coisas. Se a minha saúde ela não melhorar, e se eu não arrumar aquele emprego, como vou suprir a minha família? Ei, queridos, você só está se sobrecarregando. É por isso que você pode se sentir cansado e incapaz de dormir à noite. Faça um favor a si mesmo. E comece agora mesmo, queridos, a lançar essas ansiedades a Deus. Elas virão sim. Mas se você quiser ficar em paz, você tem que entregá-las ao Pai. A palavra lançar, queridos, é uma palavra de ação. Veja comigo. Quando você está pescando, você lança a vara. Você não apenas joga a vara na água. Você balança o braço com força e lança a vara. Não é mesmo? Há uma ação aí, queridos, e energia no mesmo. Da mesma maneira, a ansiedade, ela não vai simplesmente desaparecer, queridos. Você não pode simplesmente sentar e torcer que as coisas mudem. Você tem, queridos, que fazer alguns lançamentos. Quando os pensamentos vierem, o que vai acontecer com meu filho? E se meu negócio não der certo? E se eu não puder pagar as minhas contas? Não se desespere. O inimigo, queridos, ele adoraria que você se preocupasse com coisas que nunca vão acontecer. Porque Deus cuida de tudo. Ele adoraria, queridos, que você perdesse a beleza deste dia, porque você está tão ansioso com o amanhã. Ei, não caia nessa armadilha, queridos. Deus não falhou com você no passado, e Ele não vai falhar com você agora. A marca da maturidade espiritual não é a capacidade, amados, de carregar circunstâncias ou responsabilidades maiores. Não. A marca da maturidade espiritual é a disposição de lançar todas essas coisas de volta sobre Jesus. Transferir o peso e a responsabilidade para Ele. E Ele vai, queridos, levantar você. Então, lance toda a sua ansiedade a Deus. Quando você lança seus problemas sobre Ele, queridos, você está fazendo uma transferência de confiança. Entenda isso. Você está dizendo que não vai mais carregar esse peso sozinho. Você vai deixá-las nas mãos de Deus. A maneira, amados, de superar a ansiedade é jogar fora todas as coisas que nos sobrecarregam. É separar
para Deus, transferindo o peso e a responsabilidade para Ele. Devemos confiar em Deus e permitir que Ele cuide de nós, em vez de tentar resolver tudo por nós mesmos. Fazendo isso, queridos, entregando tudo a Deus, nós podemos encontrar paz e descanso. Amém, queridos? Entregue agora tudo para Deus. Entregue suas ansiedades. Entregue seus problemas, queridos. A sua depressão, a sua doença. Entregue tudo para Deus. E Ele, queridos, cuidará de você. Amém? Então fique com essa palavra em seu coração. E que Deus, Ele possa te abençoar com as mais ricas bênçãos dos céus. Aleluia. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos, capítulo 8 e o versículo 28. Ei, queridos, abra agora o seu coração. Deixa Deus falar com você. As portas estão fechadas em sua vida. Você ora, jejua e nada acontece. A Bíblia, queridos, ela nos mostra que Deus abre portas que ninguém pode fechar. Por isso, onde não há uma saída, creia hoje, queridos, que Deus está abrindo portas para você. Muitas das vezes, nós não entendemos o porquê de todas as portas estarem fechadas em nossa vida. Até porque, queridos, nós oramos, jejuamos, buscamos a presença de Deus, mas parece que nada muda. É nesses momentos que devemos crer que o Senhor está no controle e Ele tem sim um propósito para com cada um de nós, para todas as coisas, queridos. Mesmo que não entendemos o tempo dele, nem o modo como ele age, se você confiar em sua fidelidade, você verá que os planos do Senhor são muitos melhores do que os seus. E Ele sabe, melhor do que ninguém, como transformar, queridos, o seu plano em nossa vida em realidade. Veja o que Ele disse. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhe causar dano, planos de dar uma esperança e um futuro. Quando falamos sobre portas abertas, queridos, logo pensamos em um caminho bem fácil, não é mesmo? Rumo ao sucesso, onde tudo dá certo e não há nenhum obstáculo. Mas quando lemos a palavra de Deus, nós percebemos, amados, que antes das portas elas se abrirem, as pessoas sofriam muitas lutas e perseguições. Muitas das vezes parecia não haver saída, amados. Mas como eles continuaram obedecendo a Deus e não o abandonaram, o Senhor agiu na hora certa. Então, queridos, o milagre aconteceu. O livro de Atos dos Apóstolos conta que Pedro, ele foi perseguido e preso pelo rei Herodes, que queria matá-lo por causa de sua fé e por pregar o Evangelho. Então ele foi levado, amados, para uma cela onde era vigiado dia e noite. Tudo parecia perdido para ele. Porém, quando não havia mais
esperança. Deus, Ele entrou com a providência, queridos. Ele enviou um anjo que colocou os guardas em um profundo sono. Fez suas algemas caírem no chão e o ajudou a sair daquela prisão. Um dia antes do julgamento, amados, que certamente condenaria Pedro à morte. Então, do mesmo modo, Deus está esperando o momento certo para agir em sua história. Quando não houver mais nenhuma esperança, Deus, queridos, entrará em ação e te libertará de tudo o que te prende. Às vezes, amados, Deus permite sim que cheguemos ao nosso limite para mostrar que estamos limitados e que o poder dele é muito maior do que imaginamos. Não desanime quando as lutas elas aumentarem. Não, queridos. Continue firme na sua fé e nunca pare de adorar o Senhor dos Senhores. Ele é fiel e fará o que for preciso para que os seus planos se cumpram em sua vida. Creia, queridos, que tem portas abertas para você. Deus está preparando tudo e algo maravilhoso vai acontecer em sua vida. Então somente creia em Deus. Amém? Então ore junto comigo e diga: Senhor, mesmo diante das portas fechadas em minha vida, eu, Pai, confio em tua fidelidade, em seus planos para mim. Que a minha fé, ela se fortaleça e que eu nunca pare de adorar e buscar a tua presença. Que a tua vontade, Senhor, prevaleça em todos os momentos da minha vida e que eu saiba que o Senhor está no controle de todas as coisas. Entrego agora, Senhor, a minha causa em tuas mãos. Entrego agora, Senhor, tudo em tuas mãos, Senhor. Tudo aquilo que me aflige, tudo aquilo, Senhor, que tira a minha paz e abre portas onde não há portas, Senhor. Tu sabes, tu conheces o meu coração. É em nome do Senhor e Jesus Cristo que eu oro e lhe agradeço por tudo que tens feito em minha vida. Provérbios, capítulo 3, e o versículo 5 ao 6. Eu quero deixar, queridos, este versículo para você. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele, queridos, endireitará as suas veredas. Você verá, queridos, o agir de Deus em sua vida. Amém? Que Deus o abençoe a todos no dia de hoje. E fique, queridos, com essa palavra em seu coração. Aleluia. O mundo que Deus criou, queridos, para ser perfeito e refletir a sua glória, infelizmente, se rebelou contra ele. Por causa da desobediência de Adão e Eva. O pecado entrou na humanidade e trouxe consequências desastrosas para todos nós. Vivemos, queridos, em um lugar cheio de problemas, ganância, sem amor e compaixão. Um mundo que, assim disse o apóstolo João, que está sob o poder do maligno, onde poucos têm muito e muitos não têm quase nada. Porém, queridos, mesmo diante de tanta injustiça,
de tanto egoísmo e maldade. O Senhor, queridos, aleluia, Ele não se esquece daqueles que se entregam a sua vida a Ele e permanecem obedientes à sua palavra. A prova disso é que há milhares de anos Deus entregou uma profecia ao rei Davi sobre esse assunto. Veja, queridos, o que está escrito em Salmos 37, versículo 16. Diz assim: melhor é o pouco do justo do que a riqueza de muitos ímpios, pois o braço forte dos ímpios será quebrado, mas o Senhor sustém os justos. O Senhor cuida da vida dos íntegros, e a herança deles permanecerá para sempre. Aleluia! Em tempos, queridos, de adversidades, não ficarão decepcionados, e em dias de fome desfrutarão fartura, mas os ímpios perecerão. Os inimigos do Senhor murcharão como a beleza dos campos, desvanecerão como fumaças. No Salmo 37, Davi, ele mostra que Deus se levanta, queridos, contra uma sociedade corrupta e pecadora. Mas, ao mesmo tempo, ele traz aos seus filhos uma mensagem de grande esperança. Mesmo diante de tantos problemas, queridos, e dificuldades que têm surgido em nosso caminho, o Senhor defenderá os justos, cuidará dos aflitos, enxugará lágrimas dos que choram. Ele saciará a fome dos necessitados e dará, queridos, um novo coração aos que foram rejeitados e abandonados. Não importa, amados, o que está acontecendo no mundo. Não importa o quanto as notícias nos jornais sejam assustadoras. Não importa, queridos, o quanto tudo parece estar dando errado para você. O povo de Deus não será envergonhado. Por mais que o inimigo ele tente dizer o contrário, saiba que Deus vai agir e cumprir a sua palavra em nossas vidas. Nós podemos até passar por tantas lutas, mas o nosso Pai nos protegerá e honrará todos aqueles que confiarem nele de todo o coração. Quando os nossos olhos não enxergarem mais, queridos, nenhuma solução para os problemas, o Senhor chegará com um milagre. Então não desanime e nem se entregue diante das dificuldades. Tenha fé, porque Deus é real em sua vida. Ele é amor, Ele é a vida. Podemos caminhar nessa certeza. Ele continua sendo Deus, mesmo quando o mundo desaba ao nosso redor. E a sua infinita graça, queridos, nos leva a seguir adiante, em paz, com o coração cheio de coragem. Ei, queridos, neste momento, eu quero orar junto com você. Vamos fazer juntos esta oração. Abre o seu coração agora, queridos. Diga para o Senhor: meu Deus, eu me coloco agora diante de Ti, neste dia, para clamar pela minha vida e pela minha fé. Pai, tenho visto e vivido tantas injustiças, Senhor, neste mundo, que às vezes chego a perder a esperança de que dias melhores virão. As lutas têm sido muito grandes e difíceis, Senhor.
que nos momentos mais difíceis chego a ouvir a voz do inimigo, me dizendo que será melhor eu desistir de uma vez por todas. Mas mesmo fraco, mesmo desanimado, eu me nego a ceder, porque a tua palavra diz que o Senhor cuida de mim, Senhor, e cuida da vida dos íntegros, e que mesmo em tempos de adversidade não ficaremos decepcionados. Então, meu Deus, eu te peço no dia de hoje, acenda a chama do Espírito Santo dentro de mim, Senhor, para que o meu coração fique cheio de esperança e minha fé se fortaleça a cada dia e a cada obstáculo que surgir diante de mim, que eu me mantenha firme diante da sua palavra e de suas promessas, Senhor, para que eu não seja envergonhado pelo inimigo, Senhor, que habita neste mundo. E por fim, Senhor, peço, Senhor, para que a sua infinita graça, ela me proteja e me guie com teu Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus é que eu oro e já lhe agradeço. Amém, queridos? Então fique com essa palavra em seu coração. Deus, queridos, Ele te ama tanto. Creia nele e tudo vai dar certo em sua vida. Fique com essa palavra em seu coração e que Deus o abençoe a todos no dia de hoje. Aleluia! Eita Deus! Tão grande, tão maravilhoso em nossas vidas.